Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje eu vou passar um tutorial para vocês bem rapidinho de como criar um podcast, fazer um episódio e distribuir em todas as plataformas de um jeito rápido, fácil e tudo em um só site, sem ter que baixar arquivo ou salvar arquivo no seu computador. Então a plataforma que eu utilizo é a plataforma Anchor.fm. E eu já consigo gravar e fazer todas as alterações que eu quero no meu episódio nessa plataforma, e ela já distribui para outras plataformas de podcast como o Spotify e o Google Podcast. A primeira coisa que você precisa fazer após colocar o endereço, da plataforma Anchor.fm é fazer o login, Então você pode criar um login, fazer o login pelo Facebook, pelo Google, Twitter ou Apple. O meu login foi feito e aqui nós já estamos na interface do meu podcast. Primeiramente, é importante dizer que é possível alterar as principais informações. Então aqui, quando alguém acessar o Anchor e quiser ouvir seu podcast, a pessoa vai ver uma foto, o título, a descrição do podcast. Então é importante que essas informações estejam bem definidas para que todas as pessoas saibam do que se trata o seu podcast. Mas se você em algum momento quiser editar, é só vir aqui no ícone do lápis. E você pode alterar o nome quando você quiser, a descrição, é só clicar e escrever. Você pode incluir uma nova imagem e pode também indicar a categoria, que é o que vai fazer com que as pessoas encontrem mais rápido o seu podcast. Então, no meu caso, a categoria é Educação, Língua Portuguesa. E após fazer todo esse preenchimento, você vem em salvar. No meu caso, eu não fiz nenhuma alteração. E uma vez que foi salvo, é só vir em Dashboard e voltar ao início. Depois dessas primeiras informações, vocês vão ver que nem no meu caso, eu sempre gravo aqui, no Anchor, mas o meu podcast ele está em 5 plataformas diferentes. Eu posso compartilhar no Facebook, as pessoas clicarem e ouvir meu podcast, no Twitter, e também eu posso copiar um link do meu podcast, que ele já foi copiado. Eu vou abrir aqui uma nova aba e colar o endereço. Então, quando eu quiser mandar para um amigo, pelo WhatsApp, por qualquer outra forma, é só enviar o link, a pessoa clica e ela vai ter essa visão aqui, para ter acesso aos meus episódios. Então, é só clicar play e começar a ouvir. Então, esse é um dos episódios. Eu vou fechar essa janela para nós voltarmos, então, naquela primeira tela, porque tem umas informações importantes. Por exemplo, o número de plays do meu podcast, a estimativa de audiência e outras informações. Inclusive, é possível monetizar o seu podcast. Temos ainda algumas estatísticas, como os principais episódios ouvidos em números, os países, e a porcentagem, plataformas, que nem no meu caso, os episódios, eles são ouvidos, maior parte, 50% no Anchor, depois 21% no Spotify. Nós temos aqui a informação por gênero, então a minha audiência 55% é de mulheres. E também a faixa etária, no meu caso aqui dos 18 aos 27 anos é a faixa etária predominante. Bom, agora vamos gravar o episódio. Então, para gravar é só vir em novo episódio e clicar em gravar. Vamos fazer aqui apenas um teste, Então, eu vou aqui em começar a gravar e veja que já está contando segundos, ou seja, já está gravando. Quando a gravação for finalizada, é só clicar em stop. E percebam que o áudio aqui já está sendo processado no próprio site. Eu recomendo que você faça sempre um roteiro com começo, meio e fim e estabeleça bem os objetivos do seu episódio para que fique algo interessante, de ser ouvido. Enquanto o áudio processa, eu quero que vocês percebam aqui no canto direito que existe um espaço, sem nada, e é nesse espaço que nós vamos
incluir cada parte do nosso episódio. Então, esse foi uma primeira parte de teste, né? Eu posso clicar no lápis aqui e alterar o nome. Então, eu vou colocar como teste 1. E se eu clicar aqui no ícone da nota musical, eu posso incluir uma trilha sonora enquanto eu estou falando. Então, eu vou selecionar aqui alguma aleatória para vocês. Vamos aqui no tipo, né, de trilha alegre. E eu vou escolher essa Faster. Ah, não gostei dessa, então vou para a próxima, Glass. Ah, acho que essa tem a ver com o tema, tem a ver com o que eu estou falando, então é só clicar em cima do nome da música e vocês percebam que vai aparecer aqui a possibilidade de ver como é que vai ouvir, né? Como é que vai ficar a narração e a música. Então é só dar play. Gravar e veja que já está contando segundos, ou seja, já está. Aquele áudio, né, que eu gravei de teste, então vocês ouviram, né, que foi incorporada a música, né? Essa música vai ser incorporada de uma maneira discreta e conforme houver pausas na gravação, a música ela aumenta o volume automaticamente e conforme você fala, ela diminui. Se for adequado esse som, então é só vir em aplicar e o áudio novamente vai ser processado. Lembrando que todos esses passos não precisa salvar, não precisa baixar, não precisa fazer nada. Se você quiser baixar o áudio no seu computador, é só vir nos 3 pontinhos, fazer o download, ou se você quiser excluir, não deu certo, é só vir em delete. Vamos supor que esse primeiro áudio foi um áudio que eu gostei, que acho que ficou adequado, então é só clicar no sinal de mais e adicionar para o episódio. Então, eu já tenho aqui um primeiro áudio no meu episódio. Agora, vamos supor que desse primeiro áudio para um segundo áudio, eu vou ter uma mudança muito abrupta de assunto, então eu quero incluir uma transição, um som de transição. Então, é só vir aqui em transição e selecionar, né, algum som que tenha a ver com o assunto do podcast. Eu vou selecionar aqui um aleatório, céu. Venho e clico no adicionar para o episódio e vocês veem que ele já apareceu aqui, né, no meu episódio. Se eu quiser gravar mais um áudio, é só ir em gravar. Se eu quiser voltar para minha biblioteca e encontrar novos áudios para colocar novos áudios gravados no meu episódio, é só vir em biblioteca e clicar, né, no áudio. Eu vou colocar o mesmo, só para a gente testar a transição. Antes de publicar, você também pode ouvir uma prévia, então é só clicar em play. Gravar e veja que já está contando segundos. Então aqui eu comecei a ouvir. Essa ordem com que eu coloquei aqui é a mesma ordem que vai aparecer no meu episódio. E aqui, gente, os áudios eles já serão unidos. Então você não precisa fazer nenhum procedimento, né, para processar todo o episódio. Então eu vou correr um pouquinho mais só para a gente conseguir ouvir a transição. Então terminou a transição, vai para a próxima parte. Acho que está adequado assim, né? Então o que eu faço? Venho em salvar episódio. Aqui eu vou colocar um título, né? Então eu tenho que colocar um título aleatório, vou colocar um teste e uma descrição que também é obrigatória. Vou selecionar se vai ser publicado agora ou depois, né? Eu posso selecionar uma data. Nesse caso, eu vou deixar agora mesmo para publicação instantânea. Posso incluir aqui a série e o episódio, caso seja do meu interesse, e publicar. Bom, o meu episódio está publicado. Posso compartilhar, então, em algumas redes sociais e copiar o link, como eu fiz, inclusive, com o próprio podcast, né? E encaminhar para alguma pessoa. Veja que aqui nós temos a estatística do episódio. Nesse caso, as estatísticas estão... O local aqui está vazio, porque não tem nenhuma informação, já que ele ainda não foi ouvido. Mas se eu quiser saber de episódios mais antigos, é só vir em episódios e selecionar um episódio, né? Então, vou selecionar esse aqui, cartografia. Então, eu tenho aqui a descrição, né? O nome do episódio, o total de plays
E aqui eu tenho as estatísticas, né? Performance do episódio. Tem também uma comparação, né, em relação a outros. E eu posso editar o áudio também. Então, eu venho aqui em editar áudio, por exemplo. E aqui eu posso até remover alguma parte que eu não gostei ou que eu quero mudar. Eu posso gravar um áudio novo para incluir nesse episódio e fazer uma série de alterações. Tudo isso muito fácil, muito simples. Se eu quiser voltar na página inicial, é só clicar em Dashboard. Se eu quiser ver os meus episódios, é só clicar em Episódios. E é simples assim. Se eu quiser aqui excluir definitivamente um episódio que já foi publicado, é só clicar nos 3 pontinhos e deletar o episódio. Confirmar. Vejam como é rápido. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam o podcast de vocês. Passem lá no meu podcast Geografia na Vida e tentem perceber como é que o meu roteiro foi elaborado. Se vocês tiverem interesse, eu também posso ensinar vocês a elaborar um roteiro de podcast e dizer como é que eu faço isso